Um casal canadense chamado Alberto e Rita, eles resolveram fazer uma caminhada no estado de Idaho, nos Estados Unidos. E eles tinham um GPS de mão e usavam esse GPS para dirigirem-se pelo caminho, pelas trilhas, numa floresta que eles chamavam de Nevada. Mas no processo de se guiarem usando aquele equipamento, eles foram se embrenhando cada vez mais na floresta. E com a neve que começou a cair, eles estavam completamente perdidos. O marido improvisou um abrigo para a esposa e disse: eu vou em busca de ajuda. E saiu. A esposa foi encontrada com vida e o marido foi encontrado meses depois, sem vida. Curiosamente, o local em que ela foi encontrada chamava-se Vale da Morte, Death Valley, o nome que os americanos dão. E o especialista, o socorrista, disse o seguinte: que um dos maiores problemas naquela região é que as pessoas confiam nos seus equipamentos, no GPS, e mesmo quando eles falham, elas têm uma falsa sensação de segurança. Uma falsa sensação de segurança. No Rio de Janeiro, um casal coloca no GPS um endereço. Eles terminaram numa favela chamada Favela do Caramujo. Foram recebidos a tiros e a esposa faleceu. Por analogia, nós podemos dizer o seguinte: que todos nós, eu e você, a minha família e a sua família, nós estamos numa jornada aqui. E nós estamos continuamente usando algum recurso para termos direção na vida. Como se cria filhos, como se lida com o casamento, como se lida com a família estendida, como se lida com finanças. Todos nós, sem exceção, estamos sempre levantando questões dessa natureza: sexualidade, pureza cristã, fidelidade. A pergunta mais profunda que cada um de nós deve responder nessa noite é: qual equipamento nós estamos usando? Qual é o nosso GPS? Onde estamos buscando orientação para lidarmos com essas crises que todos temos? Um especialista chamado Gottman, ele entrevistou 3.000 casais num período de 20 anos. E ele conseguiu desenvolver a habilidade de fazer o prognóstico se aquele casal ia se divorciar ou não. Sabe qual a margem de acerto do Dr. Gottman? 90%. Só de conversar com o casal, 90% das vezes ele sabe se eles vão se separar ou não. O que ele percebeu? Que se surge crítica contínua no casamento, ouça bem, crítica contínua no casamento. O marido critica a esposa, esposa critica o marido continuamente. Se há ofensas verbais contínuas num casamento, se há uma postura de autodefesa, o tempo todo está se defendendo, e o último e o pior de todos é quando a indiferença entra no casamento. Quando o casal não tem nem mais energia, vontade ou interesse para uma boa briga.
Eu não brigo com a minha esposa muito. Desde as 5 horas de hoje à tarde a gente não briga. O problema não é brigar. No livro de Gênesis, depois da queda do primeiro casal, nós aprendemos que a humanidade vive em conflito, em diferença, em disputa e guerra dos sexos. O importante é aprender a colocar regra nessas brigas. E sabe qual é a melhor parte? Reconciliação. Casais que aprendem a brigar com regras continuam juntos. Casais que não sabem brigar se divorciam. E casais que se tornam indiferentes, que não têm nem energia para brigar mais, acabam com o casamento. Veja os desafios que nós temos. Você sabe quais são as principais causas para nós aqui, os estudos longitudinais apresentam? Finanças. A necessidade entra pela porta, o amor sai pela janela. Criação de filhos. Divergência na criação de filhos. Um acha que deve corrigir e pôr de castigo, o outro acha que não. Um diz que pode assistir esse programa, o outro diz que não. E começam a ter divergência naquilo que era para ser herança do Senhor e para ser uma bênção. Terceiro, vida sexual do casal. Era para ser um dos grandes prazeres, deveria ser um instrumento de descompressão relacional no casamento, e vira motivo de conflito, porque nós não temos a maturidade de lidar com as questões da sexualidade. A Bíblia é um livro tão sincero quanto a sexualidade, que veja você, que no livro de Gênesis, quando diz assim que Deus criou, macho e fêmea os criou, imagodei no latim, imagem de Deus, é porque homem e mulher copulam, homem e mulher se unem sexualmente, e é o único momento em que os seres humanos recebem o dom divino de gerar uma nova vida. Mas a sexualidade, que é para ser uma bênção, é causa de conflito conjugal. Outra causa de conflito conjugal é a família estendida. O cunhado, aquele que vai pedir um dinheiro emprestado. Pode ser que você seja aquele que pede o dinheiro emprestado, eu não sei. A sogra. Eu não tenho problema com essa história de sogra. A sogra da minha esposa eu amo profundamente. Eu tenho um vínculo profundo e inquebrantável. Essas são coisas que, veja, quando alguém se casa, essas áreas que eu acabei de descrever é o pacote básico de desafio conjugal. Você casou, você vai ter que lidar com os desafios da finança, da sexualidade, da criação de filhos, da família estendida e das preferências. É o pacote básico. Se não for muito sábio e cometer outros erros na jornada, aí você vai ter um pacote mega, plus, blaster para resolver. Mas esse é básico. Casou, ele já vem do pacote. Então, como respondemos isso? Com a internet? Com livros que se contrariam? Com o amigo do trabalho? Ou com a vizinha? Ou com alguém do clube? Com quem buscamos a resposta? Qual é a nossa bússola? Qual é o nosso GPS? Eu preciso de uma direção precisa. Eu preciso de um GPS preciso. E ainda que todos os equipamentos humanos falhem para nos dirigir, nós temos um que jamais falha. É a palavra de Deus. Se queremos saber sobre sexualidade, o que a Bíblia tem a dizer sobre a sexualidade? Se queremos saber sobre criação de filhos, o que a Bíblia tem a dizer sobre isso? Se queremos saber sobre família estendida, o que a Bíblia diz sobre isso? Se queremos saber sobre finanças, o que a Bíblia diz sobre isso? Porque embora a Bíblia não seja exaustiva, isso é, ela não responde tudo que eu gostaria de saber, a Bíblia é suficiente. Ela fala tudo que suficientemente eu preciso saber. Nessa noite eu levantei vários problemas, mas claro, eu quero oferecer algumas sugestões que se encontram na palavra de Deus, que podem funcionar como solução, princípios transferíveis para todos nós que encontramos na palavra de Deus. O apóstolo Paulo,
Ele escreveu por volta do ano 60, entre anos 60 e 62, uma carta a uma igreja que se encontrava na Ásia, hoje seria na Turquia. E o nome dessa carta é Carta aos Efésios. Abra sua Bíblia, por favor, no capítulo 3. Nós vamos ler a partir do versículo 24. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3, capítulo 4, Efésios capítulo 4, a partir do versículo 24. Efésios 4, 24 em diante. Amém? A palavra de Deus diz assim: e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos, não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for para boa edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera, ira e gritaria e blasfêmia, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo nos perdoou. O apóstolo Paulo, dos autores do Novo Testamento, é o que tem um raciocínio linear mais organizado para a nossa cultura. Por exemplo, quando estudamos João, as cartas de João, João tem um pensamento cíclico. Ele fala, por exemplo, de vida, verdade, luz, depois vida, verdade, luz. Ele é cíclico na expressão das suas ideias. Paulo, diferentemente, ele organiza. Na primeira parte das suas cartas, ele apresenta a sua teologia. Teologia é a lógica de Deus para nós, e é isso que Paulo apresenta. A primeira parte dessa carta, os 3 primeiros capítulos, ele trata disso. Qual é a lógica de Deus? O que Deus fez por nós? Ele fala de coisas maravilhosas. Ele fala das riquezas que nós temos em Cristo Jesus, como estamos assentados em Cristo Jesus, como Deus está edificando a igreja de Cristo Jesus. E então, nos 3 últimos capítulos, Paulo passa a falar de questões práticas. Em outras palavras, Paulo está dizendo o seguinte: se você acredita em alguma coisa, aquilo em que você acredita vai invariavelmente moldar o seu comportamento. Quando você diz que acredita em algo, aquilo que você acredita molda o seu comportamento. Se você crê, isso influencia como você age, influencia as suas atitudes. Um exemplo que eu gosto de dar é quando eu era garoto, morando na cidade de Suzano, eu aprendi que não se devia tomar manga com leite. Quantos ouviram isso? Não se toma manga com leite. Olha, todos vocês. Eu acreditava de coração aberto nisso. E então eu me lembro que tinha um pintor, uma vez que foi na nossa casa, o nome dele era Seu João. O Seu João veio depois do almoço para pintar a parede, e o Seu João estava estranho. Ele falava palavras desconexas, ele trançava as pernas, ele não se comportava bem. Eu era só um menino, eu estava assustado com aquela cena bizarra. Eu perguntei para o auxiliar dele: o que tem o Seu João? Ele falou: manga com leite. Ele tomou manga com leite. E eu fiquei horrorizado. Eu falei: mas manga com leite faz isso? Eu nunca quero manga com leite na minha vida. Bom, mais tarde eu vim descobrir que o problema era manguaça, é outra coisa, não tem nada de manga com leite. Mas eu cresci assim, e na minha adolescência abriu na cidade uma casa de sucos naturais. Era uma novidade lá em Suzano. E eu fui naquela casa de suco, tinha uma placa lá com o menu, com todos os sucos que eles ofereciam, e tinha ali na placa: manga com leite. Eu pensei: eles estão loucos. O que eles querem fazer com as pessoas? Até, meus queridos, que eu me libertei, porque é claro, a verdade sempre liberta as pessoas. E hoje eu entro sem medo algum em qualquer lugar e peço de coração aberto
manga com leite. Veja só, o que eu acreditava moldava o meu comportamento. É isso que Paulo está dizendo aqui. Se você acredita em tudo que Cristo fez por você, os 3 primeiros capítulos, aqui o resultado que isso deve produzir na sua vida. E aqui nós temos 5 chaves que certamente podem ajudar nos nossos relacionamentos familiares, relacionamento conjugal e relacionamento interpessoal. Versículo 25 do capítulo 4. A primeira chave: deixar a mentira. Deixe a mentira e fale a verdade com o outro. Se existe um câncer corrosivo para um casamento, é um casamento de mentiras. É quando o cônjuge não fala a verdade para o outro. É quando um está enganando o outro. De diversas maneiras. Eu conheci uma senhora que ela arrancava dinheiro do marido dela, indo no supermercado e trocando a nota fiscal, pegando nota de valor maior, para chegar para o marido depois e falar: a compra ficou mais cara. Eu conheci um homem que ele saía de casa fingindo que ia para o trabalho e não ia, enganava a mulher. E um dia ela passou mal no trabalho dela, voltou para casa e pegou ela no quarto deles com outra mulher, achando que ele estava no trabalho. Mentira. Imagina ir num médico e o médico examinar você, mas não falar a verdade sobre o diagnóstico. E você descobrir depois que, se você soubesse a verdade, você poderia ter feito algo a respeito. Ou ir num mecânico antes de viajar, apresentar o seu carro para um check-up para a viagem, e o mecânico deixa você sair sem regular o carro direito, você sofre um acidente e liga: por que você não me disse? Você fala: não, eu não queria te ofender, eu não queria te machucar. Aí que machucou, aí que ofendeu. Nós precisamos de relacionamento, meus queridos, de verdade. Em Gênesis, o primeiro casal, a Bíblia nos diz que eles estavam nus e não se envergonhavam. É um casamento de verdade. Não tenho nada para esconder. Sabe, uma das grandes alegrias que eu tenho no meu casamento é que é um casamento assim. Nós temos muitas falhas, muitos desafios, muitas dificuldades. Se der tempo eu conto algumas para vocês. Mas é um casamento de verdade. Eu posso dizer que nós estamos nus e nós não nos envergonhamos. Só um caminho, meus queridos: é verdade. É arrepender-se do erro, dizer a verdade e ir adiante. Confiar na graça de Deus para ir adiante. Agora, me permita algumas considerações sobre isso. Quando nós afirmamos a importância de dizer a verdade, versículo 15 do capítulo 4 nos diz que a verdade deve ser dita em amor. Então não é apenas o que se diz, mas como se diz. A verdade deve ser dita em amor. Do contrário, é como você apanhar uma ferramenta boa para uma finalidade ruim. Apanhar uma faca de cortar um bom churrasco e tentar ameaçar a pessoa com ela. É verdadeiro, mas está usando de modo errado. A verdade deve ser dita em amor. Uma outra coisa que deve se levar em consideração é a possibilidade da necessidade de um mediador. Está comigo aí? Diga amém. Às vezes o desgaste e o risco é tão grande que é preciso ter um mediador, ou um pastor, um conselheiro, ou um crente maduro, que vai mediar o diálogo entre as partes. Isso é um princípio que nós encontramos em Mateus capítulo 18. Chame, sente, converse entre as partes. Às vezes isso é necessário e me permita dizer, não há vergonha nenhuma em buscar a ajuda de conselheiros. E uma última sugestão: quando se deve dizer algo,
verdadeiro, mas que possa ser muito chocante para outra parte, a minha sugestão é fazer isso sempre em locais públicos, não em casa. É local público. Aliás, eu encorajo sempre os casais a discutirem as suas diferenças em locais públicos, não em casa. Porque nós somos seres que construímos memórias, lembranças. E quando você transforma, por exemplo, os casais dizem: não, meus filhos nunca me viram brigar, eu só brigo no quarto com meu marido, com a esposa. Isso não é bom. Eu não sei de onde tirar a ideia que isso é bom. O quarto é um lugar de descanso, é um lugar de romance. Na minha casa, o quarto é o ninho do amor. O ninho do amor não é um lugar para ser perturbado com brigas e aí você lembrar daquele ambiente dessa maneira. Não. O ideal é vai para outro lugar, combina, marca. E se o assunto é sério, antecipe, fala: nós vamos em tal lugar, nós vamos tomar um café, um chá, uma água, nós precisamos ter uma conversa séria sobre um determinado assunto, para não criar também uma falsa expectativa. Então, primeiro princípio: diga a verdade. Para dizer a verdade, se necessário, tenha um mediador e faça isso num local público. Amém? Essa é a primeira chave. Vamos repetir: a primeira chave é falar a verdade. Primeira chave é? Primeira chave é? Ótimo. Segundo está no versículo 26 do capítulo 4, que diz assim: irai-vos e não pequeis. Esse é um versículo muito interessante, porque ele é um imperativo. Irai-vos. Há uma tradução que colocou assim: na sua ira não peque, mas não é isso que diz a língua original. No grego, no Novo Testamento, é um imperativo: irai-vos, não pequeis. Qual é a ideia desse texto? É o controle do temperamento, ou seja, é reconhecer aquilo que produz indignação. O crente não pode perder a capacidade de se indignar com o que está errado. A ira é um traço da imagem e semelhança de Deus em nós, porque Deus se ira com aquilo que é injusto. Então a ira em si mesma não é ruim, tudo bem? A ira é boa, porque Deus se ira. A ira, meus queridos, é uma mensagem dizendo que algo está errado e é preciso que seja feito algo que é correto. Isso é ira. Eu me lembro uma vez que eu ia apanhar um ônibus, ainda jovenzinho, e uma senhora deu o sinal e o motorista abriu a porta. Ela entrou e perguntou: esse ônibus passa em tal lugar? E o motorista, muito rude, disse a ela assim: a senhora não sabe ler? Ah, meus caros, naquela hora, o meu sangue de descendente de português com árabe, sabe lá Deus o que é, subiu. Eu fiquei irado com a atitude dele. Eu entrei na história. Eu falei: olha aqui, o senhor não tem que ser grosso com essa senhora aqui não, o senhor tem que responder ela com educação. Para minha surpresa, a velhinha ficou brava comigo. Ela falou: o que você está se metendo na minha vida? Se eu sei ler ou não sei ler, o problema é meu. Vai entender. Mas esse texto explica. O texto explica: irai-vos e não pequeis. Porque o problema com a minha ira, com a sua ira, com a nossa ira, é que por conta do pecado nós não sabemos canalizar direito. E aí nós queremos fazer justiça com as próprias mãos. Nós queremos resolver o problema à nossa maneira. Como é que devemos dar a vazão de maneira saudável no relacionamento conjugal? Primeiro, não pense que Deus não deseja que você tenha ira. É o contrário. Deus deseja que você tenha ira. A ira é uma impressão de Deus, da justiça de Deus em nós. É a nossa capacidade de nos indignarmos quando algo está errado. Tem que ferver o sangue. Crente não tem sangue de barata. Crente é lavado pelo sangue de Cristo. E Cristo, quando viu o templo, por exemplo, transformado num covil de vendilhões, ele demonstrou a sua ira. Mas nós não sabemos canalizar a ira direito. E aí é que vem o outro lado. Então, para nós, quando nós sentimos ira, que pode ser justa, a ira é um convite para a oração.
Sabia disso? Que a ira é um convite para a oração? Para você orar pelo seu marido, pelo seu filho, pela sua esposa, pela sua sogra. É um convite à oração, a ira. Na minha igreja, um novo convertido me procurou uma vez e falou: Pastor Leandro, eu gostaria de ler alguma coisa da Bíblia para o meu filho, o que o senhor recomenda? E era fim de culto, às vezes a gente está com a cabeça meio agitada, eu não pensei muito bem, disse: leia os Salmos. E eles então passaram a ler os Salmos toda noite. Aí num domingo ele me procurou: Pastor, estou com um problema, meu filho não está conseguindo dormir depois de ler o Salmo. Eu falei: por quê? Ele está com medo. Ele leu lá: arranca o cabelo dele, quebra o dente dele, os filhos andem errantes pelo mundo. Já viram esses salmos? Eu tinha esquecido. Aí eu falei: irmão, eu esqueci de te explicar, estes salmos são salmos imprecatórios. O que é um salmo imprecatório? Quando nós oramos pedindo a justiça de Deus sobre alguém, porque nós não vamos tomar justiça em nossas próprias mãos. Quando você se irar, você sentir aquela ira, não sai gritando em casa, quebrando móveis, escandalizando os vizinhos. Quando você se sentir irado, busque a Deus, ore a Deus, clame a Deus. Qual é o primeiro princípio? Verdade. E o segundo é temperamento, aprender a canalizar o temperamento corretamente. Edmund Speaker, um amigo meu que era da Rádio Transmundial, ele conta que tinha um pacto com a esposa dele, que era esse: que eles jamais terminariam um dia sem se reconciliarem. Ele conta que eles estavam no Rio de Janeiro uma vez, depois de uma briga, e ele estava sentado na varanda esperando para ver se a esposa ia pedir perdão a ele, e ele via o sol se pondo e ela não vinha. Então ele disse: eu vou dar o braço a torcer, e correu até lá e se reconciliou com ela. E ela falou: é isso mesmo, melhor fazer assim. Mas eles cumpriram aquele voto de nunca deixar com que o sol se pusesse sobre a ira deles. A ideia é: irai-vos e não pequeis. Sim, você deve dar lugar à indignação. Aproveite isso como um convite de Deus para orar pela situação e não permita que a ira continue por muitos dias na sua vida, porque senão ela se transforma numa raiz de amargura. Terceiro, não furte, trabalhe com as próprias mãos. É o versículo 28, e a palavra que eu quero te dar é integridade. Há alguns anos eu tive a alegria de conhecer a viúva de um escritor norte-americano chamado Bogman. Ele escreveu vários livros interessantes, especialmente na área da escatologia. O professor Bogman tinha uma convicção, que esse texto, quando diz que o crente tem que aprender a trabalhar com as próprias mãos, deveria ser tomado literalmente, e todo mundo deveria saber fazer algo com as próprias mãos. Ele se tornou um artista plástico. Ele pintava quadros, ele fazia reproduções artísticas e teve as suas peças inclusive apresentadas em muitos museus nos Estados Unidos. Mas seja como for, que você entenda esse texto, há duas instruções claras aqui. Uma é que não devemos furtar o que é do outro, e segundo, que temos que trabalhar com as próprias mãos. O que significa? Quando nós furtamos algo que é do outro, está comigo aí? Amém? Quando furtamos algo que é do outro, quer dizer que nós estamos tirando algum recurso dele. Pode ser dinheiro, pode ser tempo, pode ser atenção. E nós, no relacionamento conjugal e familiar, nós devemos isso ao outro. Nós devemos tempo, atenção, o espaço que é do outro. E se nós não oferecemos isso, nós estamos furtando algo que é deles. Lá em casa, por exemplo, a Julie me ajudou muito e me ajuda muito a me organizar com isso. Uma das coisas é, por exemplo, passeios em família. Eu nunca fui muito dado a isso, mas a Julie me ajudou a organizar, porque eu estava furtando dos meus filhos, da minha família, essa oportunidade. Eu e você, todos nós estamos no negócio de criar lembranças. E eu atinei para isso um dia que eu tinha no meu gabinete um homem, e eu perguntei, ele tinha uns 45 anos de idade, eu perguntei: você lembra de alguma coisa boa entre você e seu pai? E aquele homem, de 45 anos, começou a chorar no meu gabinete. Ele disse: não lembro de nada. Eu não lembro de passeio, eu não lembro de caminhar
chorando. Não lembro de nada. E aí, graças ao empenho da minha esposa, Judy, regularmente eu ouço meus filhos falando: papai, você lembra daquele dia que nós fizemos esse passeio? Você lembra daquele dia que nós fomos à praia? Meu coração se enche de tanta alegria de ver que eu estou tecendo lembranças agradáveis para a próxima geração, porque eu não estou roubando deles algo que pertence a eles, que a minha atenção, meu carinho me entregam. Como é que você está fazendo com isso? Teus filhos, os teus pais. Eu estou com uma agenda lotada esse mês. E antes de vir para cá, eu mandei um recadinho para minha mãe. Falei: mãe, amanhã nós vamos almoçar juntos aí. E ela falou: imagina, filho, eu sei que está muito corrido. Não importa. Amanhã eu vou almoçar com a minha mãe. A gente não pode roubar aquilo que é do outro: o tempo, a atenção, o interesse, o cônjuge. A nossa família, ela não vem antes do nosso ministério. A nossa família é o nosso ministério. E é desse ministério, de acordo com a palavra de Deus, que irradiam todas as outras coisas. Um dos critérios para se servir na causa de Cristo é servir bem na casa de Cristo. Versículo 29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. E agora chegamos no item comunicação. Vocês me dão mais 5 minutos aí? Deixa eu ver, levanta sua mão por favor. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, tá? Vai dar tempo. 29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. A linguagem de hoje verte esse versículo assim: não digam palavras que fazem mal aos outros. A palavra torpe no grego é sarpos. Sarpos significa algo que está em decomposição, que está apodrecendo. Eu tive um cachorrinho, quando era menino, esse cachorrinho era muito espoleta, lindinho que só. Mas de vez em quando ele saía, sumia e voltava cheirando carniça. Aí ninguém queria pôr a mão nele. Sarpos, torpe, é isso. É a linguagem que é podre. É a linguagem que cheira mal, que fede, que faz mal ao outro. E a palavra de Deus diz assim: se você crê na primeira parte dos benefícios da graça de Cristo, de estar sentado com Cristo, então não saia, segunda parte, não saia da sua boca palavra torpe, palavra que está em decomposição, que está apodrecendo, que fede e que faz mal ao outro. E o que me surpreende é que nós temos essa capacidade de falar as piores coisas para as pessoas que estão mais perto de nós. Ou será que eu sou o único pecador com essa capacidade aqui? Ninguém tem a capacidade de me ofender mais do que a minha mulher. Sabe por quê? Ela me conhece tão bem. Ela sabe o que tem que dizer para acabar com o meu dia. Ah, mas eu também conheço ela. Eu sei o que eu tenho que dizer para acabar com o dia dela. E aí, quem acabar com o dia do outro primeiro ganhou. A Bíblia nos desafia a não dizermos palavras torpes. Na carta de Tiago, ele diz no capítulo 3, que a língua é como um pequeno leme, que é fogo, que é um mundo de iniquidade, e nós temos que ter cuidado com ela. Dizem que quando Esopo, você deve ter ouvido falar de Esopo, que era um escravo, que escreveu muitos contos interessantes e fábulas. Um dia o amo dele pediu que ele produzisse um prato especial. Falou: Esopo, prepare o prato mais sofisticado que você conhece para o almoço. Aí no almoço ele trouxe guisado de língua.
Isso aqui é o melhor. Aí ele começou a dizer, porque a língua, ela coloca as pessoas para cima, ela encoraja, ela ajuda as pessoas a prosseguirem. A língua, ela tem a capacidade de mudar o mundo por meio do discurso. A língua é maravilhosa. Eu amo dele, ficou encantado. Comeu que se lambuzou e disse, Esopo, hoje à noite eu quero que você me faça o pior prato que você conhece. E à noite vem Esopo com um guisado de língua. Ele falou, mas de novo Esopo? Ele falou, é porque a língua é perigosa. A língua é capaz de destruir uma pessoa. A língua pode dizer coisas terríveis e envenenar a mente humana. A língua, Tiago disse, que ela é como um fogo no mundo de iniquidade. Assim que nós saímos do seminário, eu e a Julie, cabeça cheia de teologia, cheia de Bíblia, cheia de versículos da palavra de Deus, nós fomos para uma reunião em São Paulo com um professor e pastor chamado Bill Fawcett. Foi uma reunião linda, piedosa, com oração, falando sobre ministérios, como fundar ministérios e onde. Quando saímos de lá, recém-chegados dos Estados Unidos, eu estava dirigindo, Júlio dirige muito bem, diga-se de passagem, mas eu estava dirigindo aquele dia, e lá o trânsito era tão tranquilo, os carros estavam à distância, e lá no coração de São Paulo nós estávamos. E quando eu saí da reunião, a Julie, que dirige muito bem, já te disse isso, ela começou a dizer, freia, acelera, olha, direita, esquerda, ó, cuidado, hein, veja lá. E naquela situação toda, eu parei bem no meio de um cruzamento no centro de São Paulo. Um povo tão educado, eles buzinaram para mim, acenaram para mim, mandaram lembranças à minha família, especialmente para minha mãe, minha querida mãe, aquela com quem eu quero almoçar amanhã. Bom, dispositivo da ira ligado, algo está errado e algo é injusto, mas eu tenho que dizer que eu não orei naquele dia não. Eu queria ofender a Júlia, eu queria canalizar minha justiça e a ira ali, eu queria resolver isso para que ela nunca mais cometesse esse erro. Eu queria dizer algo que fosse assim, ó, impróprio. Eu queria dizer algo que fosse sáparos, que fosse apodrecido. Eu queria dizer algo que fizesse com que ela pensasse por um mês naquilo. Mas eu tinha acabado de sair daquele seminário, daquela reunião, estou com a cabeça cheia de versículos, cheia de teologia, não vinha nada. Aí eu, com muita dificuldade, eu consegui olhar para ele e disse assim, sua porca. A Júlia olhou para mim e falou, porca? Mas por que porca? Eu falei, eu não sei, eu não acho outra palavra, é só essa. Parece brincadeira, mas não é. Aí a Júlia caiu na gargalhada. Ela começou a rir do meu lado, ela ria do meu lado. E aí eu olhei assim, e buzina isso, aí eu olhei do outro lado, parece brincadeira, mas é verdade. Tinha um restaurante com uma faixa assim, leitão a pururuca. Aí eu falei, Júlia, vamos lá comer então o leitão a pururuca e acabamos. E lá fomos e vimos juntos e comemos o leitão a pururuca. Acho que aquele lá eu peguei no olho periférico e entrou na minha cabeça. Deixa eu te dizer, graças a Deus, aquela foi uma situação que, pela sabedoria dela, pela resposta dela e pelo momento que nós estávamos, que foi muito bem resolvido. Mas nós temos a capacidade de destruir o outro com o que a gente diz. O filho, o cônjuge. A língua é perigosa e nós precisamos desenvolver uma inteligência verbal. Cuidado com a sua língua. Cuidado com o que você diz. E o último, que me parece, versículo 32, que Paulo quer dizer o seguinte: se tudo mais falhar, aplique esse, 32. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Perdão não pode faltar em nenhum relacionamento. Quando dois pecadores se casam, é fundamental que no relacionamento exista perdão. Você deve ter notado o tempo verbal aqui sobre perdão. Diz assim, perdoando-vos, quer dizer, continuamente, sempre
sempre pronto a perdoar. E note, como também Deus em Cristo vos perdoou. Passado. O que significa isso? Que o perdão de Deus é preveniente. O perdão de Deus para nós está sempre disponível. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. Vos perdoou. O perdão de Deus está garantido, porque Cristo já pagou o preço por nós. E o nosso perdão, diz Paulo, tem que ser modelado da mesma maneira. É um perdão preveniente. O perdão está sempre disponível. O perdão está aqui, disponível para você, para saber que a gente pode recomeçar sempre. Não precisamos desistir. Podemos recomeçar. Lá em Mogi, eu não sei aqui na cidade, mas lá em Mogi tem muito ipê amarelo. Você já notou que o ipê, quando não é a época das flores, como é que ele fica? Seco, sem graça, feio. E tem hora lá em Mogi que a gente tem vontade de cortar ele, até que de repente ele floresce novamente com flores maravilhosas. É isso que acontece no relacionamento. Saber que se a gente está vivendo um estio e uma sequidão e o outro precisa de perdão, perdoe, porque vai florescer de novo esse relacionamento. Vai florescer de novo. Uma senhora casada por muitos anos, perguntaram para ela qual era o segredo de um casamento tão bem sucedido. Ela disse: quando eu me casei, eu fui desafiada a escrever uma lista dos 10 piores defeitos do meu marido e assumir a responsabilidade para perdoar. Ao longo dos anos, ela falou, todas as vezes que ele fazia algo que me entristecia, eu dizia: ele está perdoado. Ela falou, a moça que estava perguntando, disse assim: mas o que você escreveu lá na lista dos defeitos? Ela disse: eu nunca escrevi nada dos defeitos do meu marido, eu apenas escrevia perdoado, 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 perdoado. Perdão é a chave para um relacionamento bem sucedido. Essa é uma história das mais marcantes que eu conheço, de uma mulher que traiu o marido e o amante fugiu porque o marido chegou em casa e na fuga ele esqueceu o chapéu. O marido disse à esposa: mas não tem problema, eu perdoo você, vamos recomeçar. Mas ele segurou aquele chapéu, e no café da manhã do dia seguinte, quando eles estavam à mesa, ele pôs o chapéu na mesa. E na hora do almoço daquele dia, ele colocou entre eles na mesa o chapéu. E quando eles foram para a cama dormir, ele colocou entre eles o chapéu. E ela chorava copiosamente, desesperada, angustiada. A minha pergunta é: alguém que deixa o chapéu ali perdoou? Meus queridos, perdoar não é como costumeiramente dizemos esquecer, porque a gente não consegue deletar da cabeça as coisas. Perdoar é dizer: isso nunca mais vai interferir na nossa vida. É jogar o chapéu fora. O que quer que você tenha enfrentado no seu relacionamento conjugal, eu não sei. Você aplique esses princípios. Se tudo falhou, eu deixo um último princípio para você: perdoe. Jogue o chapéu fora, em nome de Jesus. Muito obrigado pela atenção de vocês. Vocês foram maravilhosos. Deus abençoe.